Shalom! Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra revelada que está em 2 Reis, no capítulo 20, quando o rei ele foi acometido por uma enfermidade mortal. E o profeta Isaías levou essa notícia, essa má notícia para o rei. E aqui nesse versículo, muitas pessoas, têm um pensamento errado sobre essa palavra. Diante de um questionamento de uma pessoa que estávamos debatendo sobre Deus mudar e Deus não mudar, e vemos que muitas pessoas têm questionamento do Deus do Antigo Testamento. Eu quero te dizer que o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O caráter dele é imutável e todas as atitudes dele é justa e correta, porque ele é santo e nele não se encontra nenhum tipo de iniquidade ou pecado. E há um sistema no mundo que sempre tenta distorcer o caráter de Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus revelou para mim no entendimento. 2 Reis, no capítulo 20, diz assim: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias com o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Se nós lermos a história de Ezequias, sabemos que Ezequias ele foi um rei que ele foi reto, ele andou reto diante do Senhor, ele mostrou sempre a fidelidade. E podemos analisar aqui, Deus, apesar do rei ter sido tão reto diante dos olhos do Senhor, porque Deus disse e decretou a morte do rei. Esse é um pensamento que todos imaginam quando lê esse versículo. Mas o Espírito Santo ele me fez olhar em outra perspectiva, na perspectiva de Deus. Sabemos que Deus é um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Sabemos também que Deus ele vê o futuro. E quando olhamos para esse texto, não imaginamos que Deus está ali apenas anunciando que de fato o rei não iria sobreviver àquela enfermidade. Deus não estava ali decretando a morte do rei Ezequias. Ele apenas estava anunciando, através do seu profeta, que de fato aquela doença era mortal. Mas você sabia que Deus estava esperando a atitude que o rei tomou? Você vê aqui que o rei ele se voltou para a parede e ele orou a Deus. O rei lembrou ao Senhor que ele andou fielmente em seus caminhos e ele foi fiel e ele sempre obedeceu ao Senhor. E foi aqui a chave que mudou o destino do rei Ezequias. Quando ele orou ao Senhor, quando ele se voltou para Deus, através da oração, através do seu clamor, Deus ouviu, inclinou os seus ouvidos e atendeu ao pedido de Ezequias. Quando eu vi isso aqui, eu vi uma chave sobre a oração. Quando as coisas mal acontecem sobre a nossa vida. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual foi o decreto que você ouviu sobre a sua vida, eu não sei se assim como o rei Ezequias você tem enfrentado algum tipo de enfermidade, ou se você tem tido perdas financeiras, familiares, eu não sei qual é a sua dor. E muitas vezes você fala e diz assim: Deus é da vontade de Deus que eu esteja assim. Não, aqui nós vemos o exemplo do rei. Deus está esperando que você tome uma atitude por meio da oração, por meio do clamor, porque Deus ele se compadece dos nossos sofrimentos. Mas a chave para mover os céus e os anjos do Senhor ao nosso favor é através da oração, é através do nosso clamor. A palavra de Deus diz que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Quando oramos ao Senhor e clamamos a sua intervenção, tenha certeza que estamos desligando aquilo que é mal na terra e desligando também no céu e ligando o favor e a vontade de Deus na terra. E Deus, com isso, ele vem ao nosso favor, ele vem intervindo naquilo que está acontecendo na nossa vida. E não pense que o que você está passando, ela é da vontade de Deus, mas que você possa tomar isso como exemplo do rei, que você não aceite decretos de maldição sobre a sua vida, mas que você clame a Deus por uma intervenção divina, que você possa ser abençoado por essa palavra, assim como eu fui. Todo aquele pensamento errado sobre o caráter de Deus, sobre que quando a gente passa por sofrimentos ou algum tipo de enfermidade, é da vontade do Senhor. E esse texto nos mostra que não é da vontade de Deus. Deus, ele só vem como um mensageiro, como o Deus que conhece o futuro, nos avisar que aquilo que estamos passando pode nos levar à morte. Mas quando clamamos a Ele, Ele ouve do céu o nosso clamor e vem nos salvar. Shalom, shalom.